Verso 7, essa é a proposta do Evangelho. Esse chamado leva a uma vida santa. Todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serem santos. Então o Evangelho leva a uma vida santa, uma vida de santidade. E vida de santidade é uma vida em que a pessoa é separada do mal para Deus. Paulo começa o verso 7 dizendo: vós sois amados de Deus. No verso 7, você é de Jesus. No verso 6 ele diz: você é Jesus. No verso 7, você é amado de Deus. Você precisa entender isso, que Deus ama você. E a ideia desse amado de Deus tem pelo menos três pontos aí. Deus amou os seus, houve um chamado efetivo, e esse chamado os torna santos. Amado de Deus, Deus ama você. Deus chamou você, Deus trouxe você. Você é propriedade de Deus. Sinta-se amado, sinta-se cuidado, sinta-se perdoado, sinta-se especial. Você é de Deus. E todas as promessas que Deus tem, a partir daquela lá de Gênesis 3 e 15 até a última do livro de Apocalipse, elas dizem respeito a você, sua vida. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as muito grandes e preciosas promessas de Deus. Amém? Amém, amém ou não? Amém. Nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus. Toda promessa que você vê na Bíblia, você é herdeiro dessa promessa. Mais cedo ou mais tarde, elas se cumprem em você. Porque você é de Deus, você é amado de Deus. Agora, dentro disso, quando a gente olha para a nossa comunidade cristã, nós precisamos entender que quando diz que você foi chamado para ser santo, para ser santo, significa que nós estamos no processo de santificação. Nós somos crentes, mas nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos sendo santificados. E nesse processo de santificação é preciso que você tenha paciência com o seu irmão. Pode ser que você já esteja num estágio de santificação maior do que o seu irmão. Pode ser que você já tenha mais intimidade com Deus do que o seu irmão. Entende? Pode ser que você já tenha uma forte fé mais forte do que a do seu irmão. Pode ser que você já tenha discernimento maior do que o seu irmão. Mas aí Deus colocou você com uma fé forte, com um grande discernimento, com uma grande maturidade, para conviver no meio de pessoas que ainda não têm uma fé forte, grande discernimento, grande maturidade. Aí você vai ver ele fazendo coisas que você pensa assim: eu não faria isso. Você vai ver o seu irmão dizendo coisas que você pensa assim: eu faria diferente, eu diria diferente. Aí o que é que você faz? Como é que você vai tratar esse irmão? Uma vez que Deus colocou dentro da comunidade cristã, da igreja local, irmãos que são maduros, irmãos que não têm a mesma maturidade, novo convertido, e gente aqui que tem mais de 40 anos de crente. Eu acho que é o caso do pastor João 2. Não, pastor? Mais de 50? Deixa acima dos 40. Baltazar, tem quantos anos de crente? 100? Ele está dizendo calma, eu pensei que era 50. Mas eu sei que você tem mais de 20. Vou ser generoso com você. E tem que conviver com talvez pessoas aqui. Seu Hernaldo tem um ano? Não tem um ano ainda de crente. Está aí, filho, assistindo a aula do batismo, pronto para servir ao Senhor. Então veja, um exemplo simples. Nosso grupo aqui tem pessoas que não têm um ano de convertido, e tem pessoas que têm mais de 40 anos de convertido. É a mesma coisa? Não é, não tem como ser. E isso não é só em relação à igreja e a fé, não é em relação à vida. Não é não? Eu estou prestes a completar 40 anos. Eu acho que eu aprendi mais, ou hoje eu sei um pouquinho mais, não no sentido do conhecimento intelectual, do que quando eu tinha 30 anos. Eu acho que eu me relaciono melhor com a minha esposa hoje do que no início do nosso casamento. Quando você é novo e está aprendendo. Não é natural isso? Eu acho que eu fiz coisas no passado que hoje eu não faria. Por quê? Eu acho que eu aprendi um pouquinho. Talvez eu
coisas hoje que provavelmente daqui a 10 anos, se eu estiver aqui ainda, eu não vou fazer. Está entendendo o que Paulo está dizendo, o que é santificação? E ela tem que acontecer, ou você vai ser infeliz. Paulo fala disso aqui em Romanos mesmo, deixa marcado aí, olha comigo no capítulo 14, porque isso ajuda nos relacionamentos. Capítulo 14 de Romanos, verso 1. Qual é a primeira palavra? Oi? Acolhei. Acolhei quem? Ao que é débil na fé. Ele está falando para crente, para a igreja e para pessoas que se julgam mais maduras. Ele está dizendo: acolham aqueles irmãos que são ainda deficientes na fé. Débil na fé é que a sua fé ainda é imatura, é verdinha, não é uma fé testada, não é uma fé de grandes experiências ainda com Deus, não é? Então, acolham ao que é débil na fé. Você não tem que estar desprezando, falando mal porque o irmão cometeu erros. Ele é imaturo. Chame, converse, ensine para ele. Você já tem experiência, então aconselhe, chame a atenção, né? Pastor João Torres tem toda a liberdade de me chamar a atenção e chamar, pastor, olha, eu já tive mais de 30 anos de ministério, eu acho que eu tenho direito de ligar aqui alguns conceitos. Tem toda a liberdade, pastor João Torres, de fazer isso comigo. Entende? Nós devemos ter abertura uns com os outros, para ter a humildade de aprender. Agora, quando alguém quer ensinar, eu acho que tem alguém que quer aprender. O problema é quando a gente se sente soberbo espiritualmente e a gente chega matando o irmão que precisa de acolhimento, porque ele é débil na fé. Está entendendo? Os irmãos que são novos convertidos, eles precisam de ajuda para crescer. E quem tem que ajudar é você, que um dia também foi débil na fé, e Deus te levou à maturidade para que você ajude outros também. Na continuação, Paulo diz: não, porém, para discutir opiniões. Não crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ora, se Deus acolheu, você deve acolher também. Quem és tu, verso 4, que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha, tem alguém que faz diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Você deve ter sua opinião bem definida. E é natural que eu pense diferente de você em muitos assuntos e aspectos, mas isso não nos torna inimigos. Entende? Você pode achar uma coisa, eu posso achar outra, e daí é o nosso pensamento, é questão de ideias na mente, mas a fé nos une. O acolhimento nessa diferença de opiniões deve nos unir e deve nos fortalecer. Então, paciência, porque os irmãos estão em processo de santificação. Número 3 e último: o Evangelho contribui para o nosso crescimento e amadurecimento. Verso 8: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Como é que o Evangelho contribui aqui para o amadurecimento? Pelo testemunho da fé. Paulo está dizendo: o mundo inteiro tomou conhecimento da fé de um povo em Roma que agora estabeleceu uma igreja. Esses peregrinos que foram lá no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, ouviram a pregação de Pedro, caladinhos, se converteram, voltaram para Roma, eles fundaram a igreja de Roma, e agora Paulo diz: o mundo inteiro, porque Roma era a capital do império, escuta falar da fé de vocês. Ou seja, o Evangelho, ele contribui para a maturidade e leva a maturidade pelo testemunho da fé. Ele chama a atenção pelo seu testemunho, pelo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Alguma coisa elas dizem,
Elas estão olhando, avaliando e elas têm uma impressão da Igreja Batista de Juazeiro. Elas sabem alguma coisa da Igreja Batista. Normalmente eu escuto falar bem. Testemunho, principalmente, que os primeiros homens de Deus que por aqui passaram, pela região, eles deixaram um legado, eles deixaram um testemunho. Nunca se ouviu falar de um missionário que veio e foi embora deixando contas a pagar. Nunca. Você nunca ouviu falar de um missionário que veio, praticou adultério, ou matou alguém, ou roubou alguém. Você nunca ouviu falar isso? 40 anos na direção dessa escola, você nunca ouviu falar de ninguém mal de Zé Orlando. Onde você anda, o pessoal, cadê Zé Orlando? Cadê Zé Orlando? Seu bom testemunho. Não é não? Deixou um legado, testemunho. Os pastores que por aqui passaram, testemunho. Zelaram pelo Evangelho. É a maior contribuição que você pode dar ao Evangelho. É o seu testemunho. É o seu testemunho. Eles deixaram esse bom exemplo. Nossa geração não pode passar e deixar uma igreja manchada para os nossos filhos e netos. Ok? Vamos manter a pureza da igreja e o testemunho. Não estou dizendo que as pessoas não vão falar mal da gente. Isso aqui é outra história. O que eu estou dizendo é o que as pessoas falam da gente não pode ser verdade. Percebe a diferença? Você nunca vai evitar que alguém fale mal de você, às vezes você nem sabe. Mas fala. O que você deve evitar é que o que elas falam seja verdade. Ok? E isso é o testemunho. Esse é o testemunho de Deus. É o legado da fé. Então isso leva para o crescimento. Paulo diz: o mundo inteiro tem ouvido falar da fé de vocês. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pela oração em prol da comunidade. A oração sustenta a comunidade. Versículo 11, passando adiante. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Essa palavra dom aqui é charisma, mas é serviço prestado. É a ideia de confirmar a fé, é um propósito espiritual. Então, qual é o dom que Paulo quer dividir com aqueles irmãos? Qual é o dom que Paulo quer repartir com aqueles irmãos? É um serviço que ele quer prestar. Eu estou indo aí, irmãos, eu desejei muito ir visitar vocês, porque eu queria fazer alguma coisa. Eu queria ir até a igreja de Roma e exercer algum serviço, algum ministério. Eu quero repartir um dom com vocês, para inclusive confirmar a sua fé e trazer então fortalecimento. Então isso está dentro da maturidade. E por último, no verso 14, ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui com isso? Verso 14. Gratidão. Paulo está dizendo: se hoje eu sou alguma coisa, se hoje eu sou pastor, se hoje eu sou apóstolo, se eu prego o Evangelho, é porque pessoas contribuíram para isso. Isso aqui, irmãos, é a coisa mais difícil que tem. Gratidão. Eu hoje estou aonde estou. Aí você olha para trás, você consegue lembrar de todas as pessoas que te ajudaram a chegar onde você está. Gratidão. Aí você diz: eu sou devedor. Estou em débito com muita gente. Com muita gente que contribuiu para a minha vida, para ela ser o que ela é hoje. Eu sou devedor. Eu fui com o pastor Herberson ontem no hospital regional, e eu saí orando e agradecendo a Deus pela vida do Danilo, porque eu vi Deus honrando o seu esforço e sacrifício para ele estar onde ele está hoje. Que Deus o abençoe. E eu vi, e o pastor dizia: mas não é de graça. A pessoa se sacrifica. Ele se esforçou, ele se matou no bom sentido. E é verdade. Família pobre, que veio lá da Palestina, né? Deus tem feito isso com muitos de nós aqui. Deus tem honrado a cada um de nós aqui. Hoje nós somos pessoas melhores, pessoas com melhores condições de vida. Eu sei que somos, financeiramente, espiritualmente, as coisas estão melhores. Nós temos roupas melhores hoje para vestir.
Quando eu cheguei nessa igreja não tinha ar-condicionado. Eu falei que estou completando 40 anos, eu não tenho vergonha de dizer minha idade, aliás, eu tenho uma alegria de dizer minha idade. Porque quando eu cheguei nessa igreja eu tinha 19. Então, pelas minhas contas, eu tenho 21 anos nessa igreja. É mais do que metade da minha vida nessa igreja. E eu posso dizer que as coisas mudaram muito. Cheguei aqui a pé, nem uma bicicleta eu tinha, a pé. Com minha mãe, vinha lá da rua de Marrocos, andando para aqui. Estava nesse banco, não tinha ar-condicionado, ganhava pouco, casa alugada, somos de família pobre. E olha o que Deus fez durante todo esse tempo. Porque a prosperidade, ela existe, ela não existe como ela é anunciada, mas ela existe. Todos os sentidos Deus faz você prosperar, todos os sentidos. Aí hoje, eu estou num lugar onde tem ar-condicionado, eu estou mais bonito do que quando eu cheguei aqui. Se bem, pena não vai ficar no baile, mas tinha um monte de gente que se apaixonou rapidinho quando eu cheguei. Quase divida a igreja. O pastor teve que fazer uma reunião e tomar providências. E alguns até, eu não vou nem dizer o que me chamaram, né? Mas, eu acho que hoje eu estou mais bonito, né? Muito mais bonito. Eu tinha um cabelo igual ao Chitãozinho Chororó. Que dizem que era horrível, mas eu acho que era bonito. E estou mais gordo, mais forte, não gordo, mais forte. Era magro. Já tenho um carro para andar, uma casa para morar, já tenho uma esposa, 3 filhos, e ainda estou aqui, servindo ao Senhor. Eu sou ou não sou devedor? Hein? Eu não posso olhar para trás com amargura, de forma nenhuma, olhar para trás com gratidão. Senhor, sou devedor, a todo mundo aqui eu sou devedor. A paciência que vocês têm comigo, as broncas que vocês recebem, olha, vocês trabalham voluntariamente, vocês sustentam o pastor com o seu salário, o seu dízimo, e o pastor ainda vem dar bronca. Então, vocês têm tido paciência comigo também, e eu sou devedor a vocês, porque vocês ajudam o ministério da igreja, sustentam a igreja. Eu sou devedor. É isso que Paulo está dizendo, a gente olhar para trás e lembrar, irmão, de coisas boas. Olhe para trás e lembre das coisas boas. Aí você vai chegar a essa conclusão de Paulo: eu sou devedor. Deus tem sido bom comigo. E eu poderia estar aqui olhando vários irmãos, né? Está aí a Camilinha lá no Banco do Brasil, ganhando bem muito dinheiro, né? Pedro Júnior chegou aqui, um aluno da escola, né? Só tinha o couro e os ossos. Já está aqui, está no seminário, vai ser pastor, casou com uma moça bonita, filho de missionário, né? Está aí todo sorridente, já criando barriga. Você é devedor, meu Pedro. Você é devedor. E nós somos devedores. Não é não, irmãos? O que é que Paulo está ensinando com isso? Gratidão. Ele disse para aqueles irmãos, eu sou devedor. Sabe por que isso é importante? Eu já estou concluindo. Porque alguém falava no culto de oração, quarta-feira, de um irmão que estava muito desanimado, batido, desanimado, triste. E aí eu pensei, o que é que deixa alguém desanimado? Eu sei que tem muitas coisas, às vezes uma situação que a gente nem imagina, mas de modo geral, a primeira coisa é ingratidão.